Olá, meu irmão, seja bem-vindo. É uma felicidade, é uma alegria imensa poder estar diante de vocês mais uma vez para continuarmos com esta nossa temporada especial com o título Um Debate com as Testemunhas de Jeová, que são nossos irmãos e que precisam conhecer, na verdade, aquilo que a palavra de Deus ensina. Esta série visa também o ajudar a como estudar com eles sem medo, sem temor, para que todos nós saibamos manejar a palavra da verdade e podermos assim nos defender. Bem, queridos, ontem no nosso primeiro episódio nós falamos sobre os nomes de Deus, na verdade, o nome de Deus. Procuramos entender, será que Jeová é o único nome de Deus, como dizem os nossos irmãos testemunhas de Jeová? E vimos que não. Jeová não aparece na Bíblia. Essa expressão Jeová foi introduzida aproximadamente em 1518 pelo confessor do Papa Leão X. Então, é mau pronunciar Jeová? Não, nós podemos usar, mas dizer que é o único nome de Deus, que é o verdadeiro nome de Deus, isso não é verdade, não. Não é não. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre outros nomes que Deus usa, principalmente no Antigo Testamento. Vamos, amigos, nomes usados para Deus no Antigo Testamento. Já falamos sobre o nome YHWH, que lê-se, na verdade, Yod-He-Vav-He, que a melhor leitura, de acordo com os especialistas em gramática hebraica, é Javé. Esse foi o tetragrama usado por Deus quando se apresentou diante de Moisés. Eu sou. Equivale também ao grego ego e mim, que inclusive Jesus Cristo usou e quase foi apedrejado pelos judeus. Mas veremos nos nossos próximos episódios. Vamos lá para outro nome usado por Deus. Elohim. Este nome encontra-se logo no primeiro capítulo de Gênesis, logo no começo da Bíblia. Não é Jeová que aparece no começo da Bíblia. Elohim. Um exemplo. Gênesis capítulo 1, claro que você não vai encontrar na Bíblia em português, porque eles buscaram traduzir isso. Em hebraico vem, no princípio, criou Elohim os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o espírito de Elohim se movia sobre a face das águas. Verso 3, disse Elohim, haja luz. Nós vemos que Elohim aparece no contexto de criação. Elohim também é plural de Eloá, formado da mesma raiz das palavras poder, habilidade e força. Então descreve Deus como poderoso Criador. Por isso que aparece em Gênesis capítulo 1, descrevendo o poder criador de Deus. Outro nome usado por Deus no Antigo Testamento, Adonai. O significado principal da palavra Adonai, ou do nome Adonai, é meu mestre. Inclusive, os judeus, em algum momento, quando encontravam um tetragrama YHWH, não pronunciavam, não liam esse nome. Diziam Adonai, meu mestre. E quando usado para Deus, a palavra se refere a ele como o nosso Deus, o nosso possuidor legal. Podemos pegar um exemplo em Êxodo. Claro que na Bíblia em português nós não veremos essa diferença, mas no hebraico existe. Êxodo capítulo 4. Deixe-me dizer que eu não sou teólogo, não. Tive que aprender essas coisas pela força da vontade. Êxodo capítulo 4, versos 10 a 12. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor. E é interessante, eu estou usando aqui a versão, a nova versão internacional. É interessante que para a palavra em hebraico YHWH, a nova versão internacional escreveu todas as letras em maiúsculas, Senhor. Mas a palavra Adonai, ele já faz diferença, escreve Senhor, simplesmente o primeiro S que é maiúscula, as restantes letras são em minúscula. Então, disse, porém, Moisés ao Senhor, YHWH, dois pontos. Ó Senhor, Adonai é a palavra usada aqui, certo? O nosso possuidor legal. Vamos lá para outro nome, usado por Deus. Shaddai, sim? Shaddai. Shaddai deriva de uma raiz que significa ser violento ou empregar a força, comumente traduzido por poderoso ou onipotente. Shaddai vem da palavra Shad, que representa o peito de uma mulher.
Então, os judeus entendiam isso como o cuidado de Deus em amamentar ou em sustentar o seu povo. Então, Shaddai, o Deus onipotente, ele tudo pode. Outro nome usado por Deus no Antigo Testamento, Elion, deriva de um verbo que significa subir, por isso traduz-se por o Altíssimo. O Altíssimo Deus, Elion, designa Deus como o alto e exaltado Senhor. Amém. Outro nome usado por Deus no Antigo Testamento, El Sur. Vejam aqui, a palavra hebraica Sur significa rocha. El é Deus. Então, Deus é a rocha eterna, a rocha de Israel, a rocha que virá para derrubar os pés da estátua. Esse é o nosso bom Deus. Outro nome usado por Deus no Antigo Testamento, El é uma junção. El Shaddai. El Shaddai. Este vocábulo se refere a Deus como aquele que possui todo o poder no céu e na terra. E El Shaddai, meus amigos, aparece 25 vezes no livro de Jó. Aparece também no livro de Gênesis. 25 vezes no livro de Jó, certo? El Shaddai. Outro nome usado por Deus, Javé Sebaot. Javé Sebaot expressa o poder soberano de Deus sobre a terra. É o Senhor dos exércitos, sim? É o Senhor dos exércitos. Quando lemos na Bíblia, disse o Senhor dos exércitos, pensamos que é o Senhor de guerras, de soldados, de armas. Não. Ele é o Deus, Senhor dos exércitos, Criador do exército celestial, das estrelas e constelações. Esse é o nosso grandioso Deus. Este título sugere o total controle e o domínio absoluto de Deus sobre todo o universo. Aleluia! Eu quero ler Salmos capítulo 24, verso 9. Salmos capítulo 24, verso 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Sim? Deus é o Rei da Glória. É o Javé Sebaot, que possui domínio absoluto sobre todo o universo. Outro nome usado por Deus, meus amigos, Ab. Ab, ou seja, pai. O nome hebraico pai, nesse caso o Ab, aparece em muitos nomes bíblicos. Abimeleque, que significa o rei divino é meu pai. Abigail, pai da alegria. Absalão, pai da paz. Abner, pai da luz. Abraão, enfim, vários nomes usando a palavra Ab. Então, já era usada por Deus no Velho Testamento, de acordo com Isaías, capítulo 63. Abra comigo se você tiver aí a sua Bíblia. Seria interessante você trazer para estes estudos. Isaías 63, verso 16. Assim nos diz o verso número 16. Entretanto, tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Qual é a palavra usada aqui para Pai? Ab. Portanto, meus amigos, Deus usa diferentes nomes no Antigo Testamento, expressando diferentes atributos, diferentes partes, do seu caráter. Então, cai por terra mais uma vez a ideia dos nossos irmãos testemunhas de Jeová, de que Jeová é o verdadeiro e o único nome de Deus. Isto não é verdade, meus amigos. Isto não é verdade. Isto é tentar diminuir a glória de Deus. Deus usa diferentes nomes que expressam sua glória e sua grandeza em todo o universo. Agora, meus amigos, vamos lá. É verdade que teremos um tema especial falando sobre isto, mas eu fui impelido a avançar nesta parte. Nomes usados para Cristo. Por que é que eu falo disto? Porque alguns nomes que Deus usa no Antigo Testamento são usados pelo próprio Cristo no Novo Testamento. Volto a dizer, teremos um tema falando especificamente sobre isto. Vejam, o nome Jesus é uma transliteração do grego Jesus. E este, por sua vez, vem do hebraico Jehoshua ou Yehoshua, que é uma combinação de dois nomes, Já e Oshua. Amigos, Já é contração de Jeová. Sim, podem procurar qualquer professor de hebraico que seja sério e perguntem isto. Sim, Já é contração de Jeová. Oshua significa Salvador ou salvação.
Portanto, meus amigos, Jesus significa Javé é a salvação. Javé é o Salvador. Sim, queridos amigos testemunhas de Jeová, Jesus significa Jeová é o Salvador. E isto vocês têm que reconhecer. É o hebraico aqui, é o grego aqui. Não há volta. Vamos, outro nome. Cristo. Cristo é a forma grega do hebraico Messias. Cristo é o particípio passado do verbo crio, que significa ungir. Portanto, Cristo é ungido. Vamos lá pegar então. Jesus Cristo significa Jeová é o Salvador ungido. Está isto claro? Outro nome para Jesus Cristo, Emanuel. Literalmente, meus amigos, literalmente, Emanuel significa Deus conosco. E este nome não foi traduzido para o grego, nem para as línguas modernas, mas apenas foi transliterado. Vem de Isaías capítulo 7, abra comigo, Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías 7, verso 14. Aqui está. Por isso o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Aonde? No Antigo Testamento. Emanuel. Cumpriu-se em Jesus Cristo. É Mateus 1, verso 23. Confirma lá. Que nasceu um filho e lhe deram o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 8, verso 8 também confirma isto. E inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel, Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Isto tem que ficar claro. Agora, amigos, para terminar, vamos fazer uma comparação de alguns nomes usados por Deus no Antigo Testamento e que o Novo Testamento dá esses mesmos nomes a Jesus Cristo. Interessante. Vejam. Desse lado temos textos do Antigo Testamento para Deus. Do outro lado, texto do Novo Testamento para Jesus Cristo. Vamos lá. Primeiro, Isaías 40, verso 3 nos diz, queremos fazer uma comparação. Uma voz clama: no deserto preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. A palavra Senhor aí está toda ela em maiúscula. É YHWH, Javé. E nós sabemos que esta era uma profecia de quem? Quem prepararia o caminho do Senhor? João Batista. Vejam lá no Novo Testamento, Mateus 3, verso 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem um caminho do Senhor. Façam veredas retas para ele. Por que aparece Senhor agora aí em minúscula? Claro, porque o Novo Testamento não foi escrito em hebraico. Foi escrito em grego, certo? Então, amigos, no Antigo Testamento foi profetizado alguém que prepararia o caminho do Senhor. Prepararia o caminho de YHWH, do grande Eu Sou, Deus. O Novo Testamento diz que essa pessoa é João Batista, que preparava o caminho de quem? Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é o Senhor. Aqui não podemos fugir para nenhum sítio. Outro texto. Isaías 42, verso 8. Falando de Deus. Eu sou o Senhor, YHWH. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vamos lá. Mateus 25, verso 31. Mateus 25, verso 31. O que diz? Quando o Filho do Homem vier em sua glória. Como assim? Com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Amigos, em Isaías, Deus diz: eu sou o único Deus. Não darei a outro a minha glória. Em Mateus 25, verso 31, Jesus diz: quando vier o Filho do Homem em sua glória. Então, Jesus também tem glória. Ele se sentará no trono da glória celestial. Deixe-me vos dizer que no céu não existem duas glórias. Existe apenas uma glória. Não existem dois tronos de glória. Existe apenas um trono de glória. Amigos testemunhas de Jeová, vocês não devem ignorar esses versos aqui. Não devem, não. Porque Jeová
conforme vocês dizem, que é o único nome de Deus. Jeová tem glória que não vai transmitir a nenhum outro. Em Mateus 25, verso 31, Jesus diz que ele tem sua glória e ele vai se sentar no trono da glória celestial. Existem duas glórias no céu? Existem dois tronos de glória no céu? Vamos lá, para o outro verso. Oséias 13, verso 4. Mas eu sou o Senhor, YHWH, eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Deus diz, vocês não vão reconhecer nenhum outro Salvador, não existe outro Salvador. Vamos lá, Atos capítulo 4, versos 11 e 12. Este é Jesus, não há salvação em nenhum outro. Opa! Se Deus diz lá em Oséias que não há outro Salvador, e em Atos a Bíblia nos diz que não há salvação em nenhum outro senão em Jesus, então Jesus é o Jeová Salvador. Sim, continua. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existem dois salvadores. Não existem dois nomes para a salvação. Existe um só. Como é que vão resolver esses problemas, queridos amigos testemunhas de Jeová? Temos que levar a sério a palavra de Deus. Amigos, nós podemos buscar conforto em cada um dos nomes que Deus usa. Deus é Elohim, o nosso Criador. Que maravilha saber que nós não surgimos por acaso. Nós fomos criados por um Elohim, com um propósito santo. Adonai, Deus é o nosso possuidor legal. Você não pertence a si mesmo. Você foi comprado por um alto preço. Você pertence a Deus. Shaddai, como o nosso Deus onipotente. Você tem um Deus todo-poderoso, em que você pode entregar todos os seus desafios. Elion, como o nosso Altíssimo. Existe alguém mais alto que você, que vê melhor os desafios que você. Confie nesse Deus Altíssimo, pois ele vê e enxerga muito além daquilo que nós podemos enxergar. El Sur, Deus como a nossa rocha, a rocha eterna, a pedra angular, que os construtores rejeitaram. Ab, Deus como nosso Pai, Pai querido, Pai de amor, que se importa, que se interessa. Jesus como nosso Salvador, Cristo como um ungido Salvador. Emanuel, Deus conosco. Podemos buscar conforto em todos estes nomes atribuídos a Deus. Venha comigo, meu amigo, para esta oração. Obrigado, Senhor, por este estudo maravilhoso, onde entendemos diferentes nomes que a ti são atribuídos devido à sua grandeza e sua glória e vários atributos. Louvado seja o teu santo nome. Abra o nosso entendimento para adorá-lo de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu os verei no nosso próximo episódio aqui no canal. Até lá.